Olá, bem-vindos ao Futebol Descomplicado. Antes de iniciar o tema que me trouxe até aqui, não quero mais relembrar para colocares um like e subscreveres o meu canal. Hoje vou falar-vos das lesões no futebol. As lesões são uma preocupação constante tanto para jogadores quanto para treinadores e estruturas diretivas, uma vez que podem impactar significativamente o desempenho da equipa, os investimentos efetuados e, obviamente, a carreira dos atletas. O futebol, sendo um desporto de alta intensidade que exige velocidade, agilidade e resistência, está sujeito a uma variedade de lesões que podem ocorrer em diferentes partes do corpo. As lesões são as que causam maior impacto negativo num jogador de futebol. São muito mais impactantes, dependendo obviamente da sua gravidade, que uma derrota num jogo ou numa competição. Este ano temos assistido a um maior número de lesões do que nos anos anteriores. Não tenho dúvidas que estas estão diretamente relacionadas com a densidade competitiva e cada vez mais exigente. A FIFA quer obter mais lucros e, por isso, cria calendários cada vez mais densos, obrigando os atletas a um esforço maior e a um menor tempo de recuperação. Os jogadores não são máquinas, nem robôs, nem sequer manipulados pela inteligência artificial. Embora os clubes tenham ao seu dispor tecnologias apropriadas para detectar o índice de risco de lesão e para minimizar esse risco, assim como, cada vez mais importantes, planos de nutrição adequadas, os jogadores ainda são seres humanos. Em Portugal, os mais sofisticados pela onda de lesões têm sido o Sporting e o Benfica. Equipas que, além da competição interna, jogam na exigente Liga dos Campeões, onde os jogos são, teoricamente, mais difíceis e intensos. Internamente, são os que têm mais jogos e sempre com a pressão de jogar para ganhar. O Sporting é a equipa que tem mais jogos internamente, 29, mais um que o Benfica e mais dois que o Futebol Clube Porto e Sporting Clube de Braga. Se atendermos ao total das competições, o Sporting Clube Braga é o que tem mais jogos, 40 no total, mais dois que o Sporting, 3 que o Benfica e mais 5 que o Futebol Clube Porto. No entanto, 6 foram jogados na pré-eliminatória da Liga Europa, ou seja, com menos intensidade e teoricamente menor grau de dificuldade, menos exigentes. Portanto, o Sporting terminará a época no mínimo com 52 jogos disputados, o Benfica com 54, o Futebol Clube Porto com 51, já o Sporting Clube Braga com 53 no mínimo e 56 no máximo e o Vitória terminará no mínimo com 55 jogos. Ou seja, Sporting Clube de Braga, no melhor dos cenários, igualará o número de jogos da época passada e o Vitória superará o número de jogos da época passada. Sporting, Benfica e Futebol Clube Porto dependerão das suas campanhas nas ligas europeias. Ou seja, de facto há aqui uma relação direta entre o número de jogos e a quantidade de lesões que os clubes têm sido vítimas, sendo que é algo que vem acontecendo de forma gradual nas últimas épocas. Facilmente percebemos que em praticamente 11 meses os jogadores fazem uma média entre 60 a 65 jogos. No Sporting, seria mais fácil elencar os jogadores que ainda não passaram pelo posto médico do que aqueles que são mais assíduos. De facto, este ano a equipa médica do Sporting tem tido trabalho extra. De Franco Israel a Gyökeres, já quase todos foram vítimas de lesão e alguns até são repetentes. Dos que têm mais minutos, salva-se Hjulmand. O dinamarquês tem um registro impressionante e passa ao lado do flagelo da lesão. A maioria dos jogadores do Sporting já ultrapassou os 2.000 minutos de competição. As exceções são aqueles que só começaram a ser opção desde a chegada de Rui Borges ou que tenham passado mais tempo no posto médico do que no relevado. A título de exemplo, Gonçalo Inácio, mesmo com lesões pelo meio, já ultrapassou esse valor. Debast, Diomandé, Morita, mesmo com lesões. Katamo e Kenda aproximam-se dos 3.000 minutos. Hjulmand, Trincão e Gyökeres já há muito que ultrapassaram a barreira dos 3.000 minutos. Gyökeres, com 3.376 minutos, é o mais massacrado e tem parado nos últimos jogos. No Benfica, o cenário não é muito diferente, nem nos minutos jogados, nem tampouco nos clientes do posto médico da Luz. António Silva, Florentino, Auschnas, Bruma e Di Maria já têm mais de 2.000 minutos nas pernas. Tomás Araújo e Aktürkoğlu estão próximos dos 3.000 minutos. Trubin, Pavlidis, Carreras e Otamendi já ultrapassaram os 3.000 minutos. Otamendi, aos 37 anos, já tem um total de 3.768 minutos, sem lesões, e é por isso o jogador que mais minutos tem nas pernas no campeonato português.
No Futebol Clube Porto, o número de lesões é menor, contudo, o número de minutos também. Se não, vejamos, Diogo Costa é quem tem mais competição, 3.330 minutos, e sendo guarda-redes com números inferiores a Yulman, Trincão, Jóqueras, Carreras, Coxo, Artur Kogu, Otamendi, Ricardo Horta e João Miguel Mendes. Acima dos 2.000 minutos, só encontramos, além de Diogo Costa, 6 jogadores: Neon Pérez, Francisco Moura, Eustáquio, Alan Varela, Samu e Pepe. Ou seja, acima dos 3.000 minutos, só mesmo Diogo Costa. Mas também o Futebol Clube Porto tem sido vítima de vários jogadores a parar por lesão, tais como João Mário, Martim Fernandes, Francisco Moura, Gruitch e agora Vasco Sousa, entre outros, mas de facto menos fustigado que os seus rivais. No Sporting Clube Braga, o registro de lesões também tem sido significativo. RMB, Robson, Bambu, Niakate, Vítor Carvalho, Zalazar e João Moutinho são alguns exemplos. No que diz respeito a minutos nas pernas, Mateus, que já não mora em Braga, é o que apresenta o maior número de minutos, só superado por Ricardo Horta, com 3.287. O único acima dos 3.000 minutos. Contudo, são poucos os que apresentam mais de 2.000 minutos de competição. As exceções são RMB, João Ferreira, Niakate, Vítor Carvalho, Roger Fernandes e El Ouazani. No Vitória, Bruno Varela, com 3.690 minutos, é o jogador com mais minutos. Mas há outros acima dos 3.000, como por exemplo João Miguel Mendes. Depois, com mais de 2.000, surgem Nuno Santos e Borevkovic, Tiago Silva e Tomás Handel a caminhar muito rapidamente para os 3.000 minutos. Se compararmos com o ano transato no Sporting, no final da época, relembro que ainda faltam 12 jornadas para o fim, mais Liga dos Campeões e Taça de Portugal, e Yulman, nesta altura da época, tem apenas menos 189 minutos. Catamo, menos 170, Trincão já superou o registro da época passada e já fez mais 324 minutos, e Jóqueras, que na época passada fez uma época monstruosa a todos os níveis, este ano tem, para já, menos 791 minutos. Se a partir de agora jogar com mais regularidade, irá com certeza ultrapassar os números da época passada. Relativamente à época passada, só estou a referir-me a números no clube, não considerei os minutos nas respectivas seleções. No Benfica, Turbin está apenas a 750 minutos. A faltar 12 jogos, facilmente, a menos que apareça uma lesão, ultrapassará esses números. O mesmo se poderá dizer de António Silva, Tomás Araújo ou mesmo de Otamendi, que o ano passado totalizou 4.583 minutos. Isto é, faltam-lhe apenas 815 minutos, sensivelmente 10 jogos completos. Faltando 12 jornadas e no mínimo mais um jogo da Champions e um da Taça de Portugal e ainda um Mundial de Clubes, facilmente ultrapassará esse valor. Auschwitz, dificilmente, devido a condicionalismos físicos, atingirá os números da época passada. Está a 2.136 minutos. Assim como Di Maria, muito mais poupado nesta época. Necessitava de jogar até o final da época mais 1.834 minutos. Todos os outros, salvo lesões, ultrapassarão o registro da época passada com facilidade. No Futebol Clube Porto, dos habituais titulares desta e da época passada, somente Diogo Costa e Eustáquio conseguirão ultrapassar com toda a certeza os registros do ano passado. Francisco Moura também o fará. No entanto, na época passada estava no Famalicão. Mas no Futebol Clube Porto não é fácil fazer uma comparação, devido às muitas alterações no plantel. Por aqui podemos ver que, sem dúvida, a quantidade de lesões no Sporting e no Benfica, comparativamente às restantes equipas portuguesas, se justificam pela densidade e dificuldade competitiva que os primeiros têm em relação aos segundos. E se fizermos este tipo de análise por essa Europa fora, estou convicto que, salvo raríssimas exceções, o cenário será idêntico. Cabe aos senhores que comandam o futebol mundial refletir sobre estes e outros números e tomar medidas condizentes. Os jogadores não são carne para canhão, são profissionais e seres humanos que têm uma vida pessoal e familiar, que tem que ser levada em linha de conta. Eu sei que muitos dizem à boca cheia que estes jogadores são pagos principescamente e que não têm pena nenhuma. No entanto, nunca se esqueçam que um profissional de alta competição abdica de muita coisa nos melhores anos das suas vidas, naqueles em que podemos desfrutar de tantas coisas boas. Despeço-me com o habitual abraço. E já sabem, para acompanhar o meu canal, não te esqueças de subscrevê-lo. Forte abraço!